Então, vamos lá, introdução ao estudo teológico. O que é teologia? Só está calado. Theos, quer dizer Deus. E logos, palavra, significa um discurso acerca de Deus. É a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações com o ser humano. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos para a sua criação. Anjo, ser humano e animais. Como eu falei antes, teologia é o estudo de Deus, não importa o Deus. A macumba tem sua teologia, a Igreja Católica tem a sua teologia, evangélico tem a sua teologia, embora alguma nem pareça ser evangélico, budista, e vai por aí afora. Mas a teologia que nos interessa é o estudo do nosso Deus, o único verdadeiro. O propósito da teologia: fazer entender a fé, codificar e sistematizar o ensino bíblico, entender a fé, pregar, ensino e discipulado, defender a fé, medindo as doutrinas populares, confrontando a doutrina errada e disseminação da sã doutrina. Deixa eu te falar. Vocês não podem se basear no sujeito que está de paletó e gravata, cheio de anel na mão, para dizer que ele sabe realmente a Bíblia. Também não pode se basear no sujeito que fala mistério, pula e diz que está falando a palavra de Deus. Vocês têm que aprender com o Espírito Santo. Tá bom? Por exemplo, eu não ensino, eu só ministro. Se o Espírito Santo ensinar vocês, vocês aprendem. Se não ensinar, vocês não aprendem. Teve um homem que teve o melhor professor do mundo. Quem é o melhor professor do mundo? Quem é o melhor professor do mundo? Quem vai falar aí? Deus. Alguém falou Deus, né, Fran? Fui eu. Mas o maior professor do mundo é Jesus. Então, teve o Judas Iscariotes, que fez 3 anos de teologia e serviu para ele para quê? Povo lindo de Deus. Não, exatamente. Não ouvi o que você falou. Não ouvi o que você falou. Judas teve o melhor professor de teologia do mundo. Ele foi professor do próprio Jesus. Durante 3 anos ele aprendeu com Jesus. E no final das contas, ele aprendeu o quê? O que ele aprendeu? Nada. Isso. Ele aprendeu a ir para o inferno, não foi? Foi. Então ele foi para o inferno. Quer dizer, você aprender teologia com o homem não quer dizer que você vai para o céu, não. Você tem que aprender com o Espírito Santo. É ele que vai te ensinar. Tá bom? Amém. Vocês estão ouvindo, gente? Tipo de teologia. Abaixar. Tipo de teologia. Teologia bíblica salienta o progresso da revelação bíblica. Como eu já falei antes, nós não queremos o conhecimento simples. Nós queremos a revelação da palavra. Mas para eu ter revelação, não basta eu orar... Mas aí vai ter que abaixar. Não basta eu orar, eu buscar o Senhor, mas eu tenho que ter a revelação na própria Bíblia, estudando a Bíblia e esperando que o Espírito Santo me revele o que eu quero saber. Então, ele nos revela na medida que o assunto nos interessa. Interessa a ele, a Deus, a passar para outras pessoas, porque as revelações elas não são usadas somente para o meu propósito, é usada para o progresso do Evangelho. Estão entendendo até aí? Amém.
Amém. Divide-se a teologia em teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo. Deixa eu te falar. A teologia do Antigo Testamento, algumas igrejas evangélicas, né, diz que são, botam lá nas suas igrejas para seguir a lei, os 10 mandamentos, guardar sábado e essas coisas. Mas a teologia do Antigo Testamento é sombra. A teologia nossa é do Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que a gente não vá estudar o Velho Testamento. A gente tem que estudar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a base do Evangelho. Estão entendendo isso? Amém. Sim, Amém. sim. Muito bem. A nossa salvação, ela está no Novo Testamento, está em Jesus. No Velho Testamento, a arca, a barraca, aquela coisa toda estava apontando para a salvação, Jesus. Porque no Velho Testamento não existia salvação. Porque a salvação só pode existir com um homem santo e puro morrendo em nosso lugar. Isso só aconteceu com Jesus. Teologia histórica. Traça o desenvolvimento das doutrinas bíblicas desde o fim da era apostólica até o presente. Na verdade, se a história começa desde o início, desde Gênesis, né? E vai até o final. Teologia sistemática é a que nós estamos aprendendo. Codifica o conhecimento de Deus para edificar o corpo e combate as heresias. Vamos ver, quero a participação do pessoal. O codifica quer dizer o seguinte, que nós separamos os temas para estudar, estudamos os temas isoladamente. Eu vou estudar sobre Cristo. Aonde que eu vou começar a aprender sobre Cristo na Bíblia? Qual é o livro que eu vou começar a pesquisar? Vou chutar Gênesis. Isso, vamos começar em Gênesis. Gênesis. Mas Gênesis fala sobre Cristo? Sim. Gênesis fala, né? E nascerá um que pisará a cabeça da serpente, né? Está falando sobre Jesus. E vamos terminar onde? Em Apocalipse. Em Apocalipse. Isso. Toda doutrina, para ser verdadeira, para ser bíblica, ela tem que começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Tem igrejas aí que dão doutrina só de Paulo, né? Aí são heresias, porque se você fica só no livro, você acaba entrando na heresia, explica-se algo que não é verdade. Para você ter a verdade, tem que estudar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Vai isolando as coisas e vai vendo lá, tá bom? Está entendendo vocês? Amém. Teologia sistemática, já vi. Teologia prática. Aplica a teologia bíblica, histórica e sistemática à santificação do ser humano, ou seja, a vida e o ministério cristão. E essa teologia prática você coloca na prática da tua vida e começa a participar da tua vida, fazer as coisas que a Bíblia te ensina, né? Na verdade, é isso, para isso que você aprende. Você aprende para praticar. E, finalmente, a teologia dogmática. Dogmas são os dogmas da igreja, dogmas da Bíblia, leis, né? Até aqui é o estudo da introdução ao estudo teológico, e esse tópico acaba aqui. E vai vir o segunda disciplina, que é bibliologia. Tem alguma dúvida vocês na primeira parte, na introdução da teologia? Não. Tem não? A Rebeca está aí. Parabéns, Rebeca.
Cadê o povo? Saíram? É. Bem, vamos lá. Bibliologia. Parte da teologia que estuda as Escrituras. Nem tudo na Bíblia é bíblico. Aí você, isso aí é bíblico, está na Bíblia. Não necessariamente. Está na Bíblia, mas não é bíblico. Não é para você fazer. Por exemplo, Caim matou Abel. A Bíblia te ensina a matar teu irmão? Não, né? Não. Então não é bíblico, ele não está te ensinando, né? Nem tudo na Bíblia. Exemplo, Caim matou Abel. O incesto de Amon contra Tamar. Está lá o incesto. O que é incesto? Vocês sabem? Incesto é irmão. Isso, é relação sexual entre irmãos. A Bíblia está ensinando você a ter relação sexual com o irmão? Não. Não, não está, né? Contra Tamar, sua irmã, ou Demas, que abandonou a fé. A Bíblia também não ensina você a abandonar a tua fé. Aqui vem agora a próxima disciplina. O que é religião? Religião, a origem da religião começa no Éden. O homem estava perfeito, no Éden, não tinha pecado, e ele não tinha pecado nenhum, e tinha uma ligação direta com Deus. Deus passeava com o homem na viração do dia. Todo dia no Éden, Deus passeava com o homem. Então, o homem estava ligado a Deus. Mas, quando ele pecou, ele perdeu essa ligação, né? Foi desligado. Aí, religião quer dizer religar. Né? Religar quem? Religar o homem a Deus. Tá? Isso quer dizer religar. É religião. Mas alguém usa a religião errado, né? Não liga. Pegou uma religião que não liga o homem a Deus. Liga a qualquer coisa, mas menos a Deus. É a prática do ser humano para alcançar a Deus. É o fato universal. Qual é a verdadeira religião? E por quê? Vocês sabem qual é a verdadeira religião? A cristã? A cristã seria a verdadeira, né? Mas tem que ver que tipo de religião cristã é. Porque tem várias, né? Aí tem que examinar as doutrinas dela para ver se realmente, de fato, é a cristã. Mas a verdadeira religião é a de Deus, é em Jesus Cristo. Porque na Terra existe dois tipos de religião, só tem dois tipos. É a religião de Deus e a religião do diabo. O diabo não é exclusivista, ele aceita que a pessoa adora pedra, estátua, animal, desde que não adore a Deus, ele fica feliz. Agora, a religião de Deus, ela é exclusivista. Deus não quer que o homem adore outros deuses. Ele exige exclusividade, ele exige que o homem adore somente a ele. E hoje, para tu adorar a Deus, somente com Jesus Cristo. Se você adorar a Deus, mas não tiver Jesus, você não adora a Deus. Qual a diferença entre revelação, inspiração e iluminação? Vamos lá. Revelação é a manifestação que o único Deus verdadeiro faz de si mesmo. O Deus externo, eterno, se faz conhecido em Cristo. Se o homem não tiver a revelação, ele não vai ser salvo, porque ele não vai acreditar em Deus. Então, vamos pegar um viciado. Enquanto Deus vai falar com ele, eu sou Deus, e ele acreditar, ele continua viciado. Mas no dia que Deus falar com ele, eu sou Deus, aí ele deixa de ser viciado e passa a seguir a Deus.
Isso é revelação. Onde, quando, a quem, como, por que veio, ele voltará, por que voltará, quando, como, onde, a quem. Essas perguntas são perguntas que jornalistas fazem, e é bom nós fazermos também, para você entender. Fazer a pergunta onde, quando, a quem que Jesus veio, como, por que veio, ele voltará, por que voltará, quando, como, onde, a quem. Então, são perguntas que você tenta responder à luz da Bíblia. E se você dormir preocupado com essas coisas, o Senhor vai revelando a vocês. Amém? Esse povo não está aí, não? Amém. Amém. Olha nós aqui. Amém. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo. Aqui não está aparecendo. Bem, Esse é bom. mas vocês estão entendendo, gente, até aí? Sim. Amém. Sim, estamos. Amém. Muito bem. Se deu essa revelação, onde se deu? Deus se manifestou aos homens. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 119, 1. Esse salmo deixa todo o homem culpado, porque não tem desculpa que o homem não conhece Deus. Porque se você olhar para o céu, ver as estrelas, da onde veio essa imensidão? Quem criou? Você olhar para a terra, ver as borboletas, os animais, quem criou esses animais? Você olhar para você. Como? Eu sou uma máquina perfeita. Quem é que me criou? Então não tem desculpa de você não saber sobre Deus. Você pode não saber o nome dele, mas sabe que Deus existe, né? Então, se Deus existe, vamos procurar o Deus para nós adorarmos. Escritura. A Escritura é a Bíblia. É o registro desses fatos verdadeiros. Tá? Na Bíblia tem o registro das coisas verdadeiras que aconteceram, as coisas que Deus mandou escrever. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Né? O Verbo é Jesus. Verbo é a palavra. Vamos ver. Quando Deus fez as coisas, o céu, a terra e tudo que nele há, ele fez pela palavra, haja. Essa palavra de Deus que é Jesus. Entendeu? É o filho dele. É a palavra do próprio Deus que se materializou em homem e veio, morreu e nos salvou, nos resgatou do inferno. A Escritura contém o registro dessa revelação. Né? As revelações que Deus fez estão escritas, mas existem mais revelações. A Bíblia, ela tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39, a nossa Bíblia, porque a Bíblia de Jerusalém tem mais livros do que esse aqui. Né? São os livros apócrifos. Vocês vão aprender sobre isso. A classificação, Pentateuco. Pentateuco, como diz, Penta é 5. São os livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os livros proféticos, que é dividido em profetas maiores e profetas menores, e escritos. Né? O Novo Testamento tem 27 livros. A classificação bibliográfica, quase que não sai, são evangelhos. A bibliografia é quando se estuda sobre alguém, alguma coisa, fala sobre a vida de alguém. E, então, bibliologia é quando se fala da vida de alguém.
Tá bom. Entendeu? Hã? Entendi. Se vocês forem escrever sobre a minha vida, vocês vão fazer uma biografia do pastor César, tá bom? Agora, aqui é bibliologia, está falando de alguém. Ele está falando de quem no livro bibliográfico? De quem está falando? De Jesus, né? Isso, são os 4 evangelhos. Eles falam de Jesus. Então, é uma biografia de Jesus, contada pelos apóstolos. Os históricos, os livros históricos do Novo Testamento, só tem um, é Atos. O Atos conta, na verdade, Atos deveria ser o livro de história de Paulo, né? Porque conta a história de Paulo, na verdade. Mas é livro histórico em geral. E depois vem epístolas paulinas. Epístola quer dizer carta. São as cartas de Paulo. São 13 cartas, se for considerar Hebreus. Se não considerar, são 12. Ainda existe problema. Hebreus, ainda existe uma discussão se é de Paulo ou se não é de Paulo. E epístolas gerais. Essas epístolas gerais, as cartas gerais, são chamadas cartas pastorais ou cartas católicas. Tito, Pedro, João, tá? E o escatológica. Escatológica é que fala sobre o futuro, é o Apocalipse. Tá bom? Deus criou Israel para manifestar-se ao mundo. E, ao completar a plenitude dos tempos, enviou seu Filho unigênito, a fim de consumar a revelação já começada. É base da teologia cristã. Quando Jesus veio à Terra, na formato de homem, ele veio sem pecado, né? Ele veio santo. E sem pecado ele permaneceu 33 anos na Terra. Ele não pecou. Era necessário que fosse um homem santo para derramar o sangue dele pela humanidade. E ele não salvou somente nós, os que vieram depois, nem aqueles que vieram junto com ele. Ele salvou também as pessoas que vieram atrás. O sangue dele alcançou Abraão, Isaac, Moisés, alcançou Adão. Tá? O sangue dele serviu para reconciliar Deus com os homens. Inspiração, teófilo, significa divinamente soprado. A inspiração é tida como natural, é o grande talento dos homens, né? Os homens, eles já nascem com esse dom da inspiração, né? Por isso que é natural. Ele nasceu com ele, é natural. Mística, a mística é iluminativa, originada em homens cheios do Espírito Santo. Ele primeiro é cheio do Espírito Santo, para depois o Senhor dar a inspiração a eles. A mecânica. A mecânica é ditada, instrumentos passivos na mão de Deus. É como se nós fôssemos uma caneta e o Senhor a mão. Então, nós escrevemos o que Deus manda, mas sem saber exatamente o que nós estamos escrevendo. Por exemplo, Isaías falou muito sobre Jesus, o profeta messiânico, mas nós não acreditamos que ele conhecesse Jesus. Ele sabia exatamente quem era Jesus, mas ele que mais escreveu. Ele gostaria de conhecer Jesus, gostaria de estar aqui hoje, mas ele não viu Jesus. Parcial. Apenas o desconhecido foi inspirado. Conceitual. Apenas voltado para as ideias. Verbal e plenária. Cada palavra verbal
foi inspirada por Deus, plena. É a que nós usamos em pregação, né? Quando nós estamos pregando, diz-se que nós estamos sob a inspiração de Deus. Nem todo mundo, né? Mas muitas das pregações são inspiradas, né? Nós não falamos aquilo que queremos, falamos aquilo que Deus colocou em nossa boca. Iluminação. Precisamos da iluminação de Deus para entender as Escrituras. A tarefa de interpretar é chamada de hermenêutica. A hermenêutica é uma ciência exata de interpretação de texto. A hermenêutica ela é usada tanto na Bíblia, como também é usada nas leis. As leis precisam da hermenêutica, de interpretação. Mas eu te digo hoje, você vai aprender hermenêutica, interpretar texto. Mas vocês não querem isso. Vocês vão aprender, vão se esforçar, mas vocês não querem a hermenêutica. Vocês querem é que Deus te revele. Mas para Ele te revelar, você vai ter que fazer força, vai ter que estudar, vai ter que buscar. Aí, quando você mais busca, aí Deus vai te revelando. E essa revelação é que nos interessa. Porque a hermenêutica, ela muda de doutrina para doutrina, né? Porque é coisa de homem, aí vai mudando. Mas a revelação, ela não muda. Quando Deus te revela um princípio, não tem ninguém que te tire esse princípio. Esse princípio é teu. Pode vir doutor da onde for, que não vai tirar você desse princípio. Amém? Amém. Inspiração tem mundo. Eu não sei nem onde eu estou. Iluminação. Precisamos da iluminação de Deus para entender as Escrituras. A tarefa de interpretar é chamada de hermenêutica, nós já vimos. Princípios fundamentais da hermenêutica. A interpretação histórico-gramatical, o contexto restrito e geral. Então, tem a interpretação histórico-gramatical, como é aquela frase dentro da história, né? E o contexto restrito e geral. Porque na Bíblia, algumas coisas que você lê na Bíblia não é exatamente aquilo que está dizendo, porque tem linguagem ali que não é linguagem real, tá? Então, você tem que examinar isso. Por exemplo, alguém disse que quando João Batista andava pelo deserto, ele comia mel e ervas, mel e erva silvestre, é isso? Mas aí o pessoal fala que ele... não, gafanhoto e mel. Aí o pessoal fala que... Gafanhoto e mel silvestre. Obrigado, querida. Gafanhoto e mel silvestre, é isso mesmo. Mas alguns teólogos dizem que João Batista não comia gafanhoto. Olha só a história. Eles dizem que gafanhoto era uma erva que tinha esse nome. Mas aí você vai ver a cultura oriental, você vê que eles comem gafanhoto espetinho. Se come gafanhoto hoje, por que não podia comer gafanhoto antigamente? Não é? Então ele comia gafanhoto mesmo, não era nada de vegetal, não, de erva, não, era gafanhoto, bicho. Aí você examina a Bíblia, você vai ver que gafanhoto é permitido por Deus para comer, que na Bíblia tem uma relação de animais que não se pode comer, mas gafanhoto é permitido. Entendeu? Esse tipo de raça de gafanhoto. Então, é isso que ele comia, gafanhoto e mel silvestre. A interpretação histórico-gramatical,
a possibilidade de termos uma teologia cristã. Deus existe e tem um relacionamento com o mundo, né? Do princípio, né? Lê Gênesis 1:1, Lia, aí. Gênesis 1:1. Amém. Gênesis é um livro muito difícil de se achar, gente. Vou estar lendo. Pode ler. Salve do povo na paz do Senhor. Amém. Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus ele tem um relacionamento com o mundo. Foi ele que criou. E para que ele criou? Ele criou para ser adorado. A função principal da igreja é adorar a Deus. O ser humano é feito à imagem de Deus e é capaz de receber a revelação. Vamos continuar. Gênesis 1:26. Ele é capaz de receber a revelação porque ele é a imagem de Deus. Gênesis 26, né, pastor? 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele e deu a ele o domínio sobre essa terra. Ou seja, Adão tinha a terra toda para ele. Tudo pertencia a Adão. Né? Quando ele cai, tudo caiu junto com ele. Não é isso? Deus tem se revelado, Hebreus 1:1, tem se dado a conhecer em Jesus Cristo. Lê alguém aí, daí da negócio, lê aí alguém, Hebreus 1:1. Alguém de Hebreus 1:1. Ninguém está entendendo. Deve estar caçando. Havendo Deus. Pode ler. Fala. Pode ler, pastor. Havendo Deus antigamente. Não saiu. Vamos lá. Havendo Deus antigamente falado várias vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Isso. A quem constituiu? A quem constituiu? Continua, pastor. A quem? Não, é só versículo 1. Olha só. Assim. Deus se revelou ao homem através de anjos. No Velho Testamento todo ele veio revelando, ele nos dando a palavra dele através de anjo. Quando aparecia Deus, não era Deus, era um anjo. Tá? O anjo que aparecia ao homem com autoridade de Deus, e o homem reconhecia Deus naquele anjo. Teofania, isso chama-se teofania. Moisés, quando recebe a tábua da lei, está escrito na Bíblia, de Deus, mas é um anjo que representa Deus. Então, até Jesus Cristo, nós recebemos a doutrina de anjos, anjos poderosos, mas anjos. E agora, nós recebemos a doutrina do próprio Cristo. A doutrina nossa, ela vem de Jesus através dos apóstolos, são doutrina apostólica.
Então, os apóstolos deu a nós conhecer a Jesus, o Salvador da humanidade. Vamos continuar? Doutrinas, ensino ou instrução. É o ensino verdadeiro, fundamentais da Bíblia sistematizado. O conhecimento doutrinário é a parte necessária do equipamento de quem deseja ensinar a palavra de Deus. Quanto à doutrina, existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, nós queremos, a doutrina do Espírito Santo, não, minto, a doutrina de Deus que nós queremos, a doutrina de homens, que pode ser boa ou pode ser má, e a doutrina de demônios, que sempre é ruim, tá bom? Então, nós temos 3 doutrinas: doutrina de Deus, doutrina dos homens, pode ser boa, pode ser ruim, ou doutrina do demônio. Vamos aprender doutrina um pouquinho, só falar sobre alguma coisa. A pastora Simara, que vocês estão em relação com elas aí, ela coloca uma doutrina que as irmãs só podem usar na igreja sandália azul. Veja bem, isso está na Bíblia? Não está. Mas, se ela colocou essa sandália azul na igreja, tem algum motivo. De repente, é para ensinar o povo a obedecer. E o povo, embora não esteja na Bíblia, que não andar com a sandália azul, peca. Porque é doutrina da igreja a sandália azul. É uma doutrina de homem, mas que Deus autoriza. Então, nós temos que tomar cuidado. Tem a doutrina na igreja, nós temos que respeitar. Agora, vamos ver essa doutrina da Simara. Se vê um pastor, coloca uma imagem da Aparecida dentro da igreja evangélica e manda seus irmãos adorarem, os irmãos não vão adorar. Mas aí vai desrespeitar o pastor. Vai sim. Mas a Bíblia fala para você obedecer em Deus. O fato de você se ajoelhar diante de uma imagem está desrespeitando Deus. Então, você tem que obedecer a Deus. Aí, nesse caso, você não poderia ficar nessa igreja, porque haveria conflito de obediência. Entendeu? Vamos nós. Bibliologia 2. A necessidade das Escrituras. A necessidade da Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada quer dizer que foi Deus que deu. Não resta a menor dúvida que a Bíblia é coisa de Deus. Porque se fosse coisa de homens, vamos ver. Davi errou, Davi pecou. Mas se fosse ele que tivesse escrito, não teria pecado nenhum de Davi, porque ele ia se apresentar como um santo, né? É um rei puro, né? E, no entanto, ele tem vários pecados relatados na Bíblia, porque é Deus que está escrevendo. É Abraão. Abraão, se fosse Abraão que tivesse escrito, ele ia escrever que ele era um santo, né? Mas, na verdade, ele também tropeçou. Então, isso aí é a prova que é Deus que escreveu o livro. E ele escreveu o livro com o homem natural, do jeito que ele é, cheio de falhas, cheio de defeitos e cheio de acertos. É inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, se nós quisermos crescer no Evangelho, temos que aprender a Bíblia e, necessariamente, pegar a revelação de Deus. Uma revelação desejada. Um Deus sábio tem um propósito para suas criaturas. Negligenciar esse propósito é loucura e pecado, né? Diz a Bíblia que eu erro por não conhecer as Escrituras. Pois Jesus falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas como verificar com certeza o propósito divino? As verdades que informam o homem a respeito da salvação têm que vir de Deus. As verdades vêm de Deus, né? O homem precisa de uma revelação. Essa revelação é de se esperar. Revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo, é a compreensão parcial, embora da mesma manifestação por parte dos homens. Deixa eu falar compreensão parcial. O que é isso? Como nós não viemos do céu, nós somos criatura da terra, então nós não temos meio de saber sobre o mundo espiritual. Nós só temos meio de saber sobre a vida que nós temos aqui. Então, o Senhor, para explicar as coisas espirituais, eles usam as coisas que nós conhecemos. Entendeu? A pastora Liduína está online também. Nossa! Então, nós precisamos compara-se as coisas que nós conhecemos com as coisas desconhecidas. Por exemplo, Jesus, para ensinar sobre o reino dos céus, ele usa várias parábolas, semente, fermento, e coisas que a gente conhece. A mesma coisa sobre a Bíblia. Para você aprender alguma coisa da Bíblia, vai ter que comparar com algo que você conhece. Se você nunca viu um copo d'água, quando botar o copo d'água na mão, você não vai saber o que é. O que é esse negócio? Para que serve? Para que serve esse buraquinho aqui em cima? Aí não vai saber, né? Então, nós sabemos as coisas por comparação, e comparação com aquilo que nós já conhecemos. Você vê que a Bíblia ensina muita gente através da agricultura, porque o povo, no começo, era agricultor, né? E hoje em dia está se mudando o ensino, está enriquecendo mais o computador, e nós estamos temos mais base para aprender sobre o reino dos céus. Mas como verificar com certeza o propósito divino? A verdade que forma o homem a respeito da salvação tem que vir de Deus. O homem precisa de uma revelação. Eu estou te falando, nós estamos estudando, mas nós queremos a revelação que nos interessa. Mas se eu não estudar, eu não vou ter essa revelação. E quando eu tenho a revelação, eu não me desvio mais do Evangelho, porque foi o Senhor que me ensinou. Essa revelação é de se esperar. Revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo, é a compreensão parcial, embora da mesma manifestação por parte dos homens. Na revelação, Deus faz-se conhecido dos homens na sua personalidade e nas suas relações. Deus quer que o homem o conheça, daí a razão dele se revelar. Alguém, por favor, lê Salmo 19, 1 ao 4. Salmo 19, 1 ao 4. Está escrito na apostila, mas lê na Bíblia. 1 ao 4. Os céus... Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Então, por esse salmo, vocês veem que o homem, através da revelação, ele olhando o céu, as estrelas, ele não tem mais desculpa, ele vê Deus nessas coisas. Que não precisa de falar, porque você está vendo. Deus existe, Deus se manifesta. Entendeu? É por isso que não existe ninguém inocente, todos são culpados. Se existe um Deus pessoal perfeitamente bom, é razoável crer que ele conceda às suas criaturas uma revelação pessoal de si mesmo. O que é um Deus pessoal? Quando nós falamos em Deus, nós normalmente falamos, meu Deus. Não é assim que nós falamos, se referimos a Deus? Tem 500 pessoas ali, mas eu falo, meu Deus, o Deus é meu. Né? Não quero saber de vocês, o Deus é meu. Como esse Deus é meu, ele é pessoal. Tá? Todos nós falamos, meu Deus, então é um Deus pessoal. E esse Deus pessoal, ele concede a revelação dele mesmo. Ele tem interesse que nós venhamos crescer em conhecimento e também na graça. Então, ele vai nos revelando. Mas como é que ele nos revela? Por mágica? Não. Pela palavra. A palavra veja bem, tem uma aluna aqui, ih, gente, está acabando a bateria. Então, não dá para prosseguir, não. Olha, vamos fazer o seguinte. Marca a próxima aula. Essa revelação deveria estar em forma escrita. Página 7. Anota aí enquanto eu tenho um pouquinho de energia para falar com vocês. Não vai dar, não. Já são 9, 8 e 20. Essa revelação deve estar em forma escrita. Anota aí para próximas aulas. Tá bom? Eu lembrando a vocês que essa aula foi gravada e nós vamos colocar aí no grupo. Tá bom? Vocês poderão pegar ela de volta. Vocês vejam só. Até 8h20, acabou a minha energia livre, o celular, eu ministrei 7 páginas. Isso quer dizer que essa apostila, em menos de um mês, ela vai acabar. Esse curso de vocês não deve durar 7 meses, vai durar bem menos. Ainda mais que vocês estão quietinhos, mas eu queria que vocês falassem, tá bom? Mas vocês não estão interrompendo. Mas eu queria que vocês interrompessem. E escolhem uma pessoa aí, o pastora Simara, para orar para o término. Pastor César, Fala. nós, na próxima aula, nós queremos sim fazer perguntas. A gente anotou algumas coisas aqui, alguns pontos, a gente não quis interromper. Mas na próxima, a gente vai estar aqui dia a dia. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, na próxima aula vocês escrevem as perguntas e nós tentaremos responder. Se eu não souber, eu pego aqui o Gabriel responder a vocês. Tá bom? Ok. Vamos orar? Vamos orar. Obrigada, pastor César, muito bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te louvamos por esses momentos gloriosos, abençoados, porque nós estamos iniciando um projeto lindo, estudando a Tua palavra. Obrigada pela vida do Teu servo, que se disponibiliza mais uma vez para a Tua obra, Senhor. E eu quero te adorar e te glorificar pela vida do Teu servo. E a cada aluno, Senhor, que está se esforçando para acompanhar as aulas, estão, Senhor, hoje
fora dessa aula inaugural, mas que já apresentou a expectativa de estar junto para aprender. Senhor, nós te pedimos, continua sobre eles, sobre graça, porque, Deus, nós sabemos que esse é o caminho, essa é a direção. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja e precisamos estar, Senhor, firmes no caminho. E para permanecer firme no caminho, somente conhecendo a Tua palavra, conhecendo o Senhor pela Tua palavra, que é o nosso alicerce. Então, Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção não só para a próxima aula, mas para todas as outras aulas que teremos. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos, meu Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor. Todos digam? Se Deus é conosco, por nós, quem será contra nós? Amém. Então, próxima quarta-feira estaremos juntos, se Deus assim permitir. Tá bom? Amém. Até a próxima. Amém. Eu vou estar saindo, que a bateria acabou. Amém. Foi rápido, viu? Rapaz, parece que 7 folhas foi rápido.